Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Eu sou a Thaís. e hoje nós estamos aqui para o nosso episódio de fevereiro com a Luíse Schroeder, que é a prima da Thaís, e ela vai contar um pouquinho para vocês. E pera aí que agora eu fiquei nervoso. E hoje nós estamos aqui com a presença da Luíse para o nosso episódio de fevereiro do Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro Alemanha Zusammen lá no YouTube. Então, para você que ainda não conhece nosso canal, não conhece nosso podcast e ainda não segue a gente, aproveita e já segue a gente lá e dá um like nesse vídeo. Então, bora começar o podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Luíse, de estar aqui e ter aceitado ser a nossa convidada do episódio de fevereiro. Então, pode se apresentar para a galera, Luíse. Oi, pessoal. Bem, como o Giovanni já introduziu, meu nome é Luíse. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco com minha prima também. Pra Com quem a não Thaís. sabe, a Heloísa é minha prima, gente. Descobrimos aqui na Alemanha, nos conhecemos aqui, mas somos primos, então é da família. Eu sou natural de Blumenau, de Santa Catarina, e eu vim para cá, para a Alemanha, em 2020, então eu cheguei no meio da pandemia, em outubro de 2020, para fazer o meu mestrado. E agora eu estou quase terminando o mestrado, estou na reta final aí na tese, e se tudo der certo, final do mês que vem já serei uma mestra, né? Opa, é Toma, muito bom. tomara. Torcendo muito aqui, viu? Finalmente! E eu cheguei aqui, na verdade era para ter começado um semestre antes do meu mestrado, então eu tinha feito todo o meu processo de application para começar em março de 2020, só que foi justamente quando estourou a pandemia, então eu tive que adiar um pouco os meus planos, né? Mas ainda assim consegui vir, foi um pouco atropelado a chegada aqui, muita documentação, muita coisa que precisava, mas no fim deu tudo certo, né? E, bem, a minha formação é em relações internacionais, então o meu bacharel eu fiz no Brasil, na Univale, lá em Santa Catarina, e estudei também por um tempo comércio exterior, mas eu decidi que não era o que eu queria, e aí eu segui e me graduei. E isso foi em 2017. E na época, durante a graduação já, eu queria fazer intercâmbio, né? Muito por conta do próprio curso, enfim, do interesse. Eu sempre quis morar um tempo no exterior, e durante a graduação acabei, enfim, não me aplicando para nenhum programa de intercâmbio, e eu pensei, eu vou primeiro terminar o meu bacharel, e aí depois, enfim, dar sequência a esse meu sonho, digamos, né? E aí, logo em seguida, quando eu encerrei, eu fiz primeiro um intercâmbio para o Peru, onde fiz um trabalho Nossa, que legal. voluntário, foi bem massa. Foi uma experiência muito diferente, assim, foi única, né? E aprendi muito, assim, é uma cultura diferente, claro, então a gente sempre vai, assim, né, de braços abertos para aprender com as outras pessoas. E aí retornei ao Brasil, depois de uns 2 meses, aí tive minha formatura, foi, enfim, um momento muito emocionante. Nossa, eu quero. Posso imaginar. Formatura sempre é aquela. Meu Deus, chegou no fim, consegui, alcancei meu Festa. objetivo. E foi muito gostoso. Não estava querendo fazer festa de formatura, mas valeu super a pena, assim, não me arrependo nem um pouco. E aí, depois dessa experiência, eu vim para cá, vim para a Alemanha, fazer curso de alemão. Ah, você veio para fazer Então, curso de alemão, então, a primeira coisa de tudo, assim? sim, Você eu foi vim, lá, formou e veio de fazer o curso de alemão aqui. isso, Uhum. eu já tinha uma base, tipo B1, eu acho, B1, B2 na época, e aí no Brasil eu senti que eu cheguei num limite, e para conseguir uma fluência ou melhorar o meu idioma, eu tinha que vir para cá. Uhum. Então eu vim.
e vim e fiquei mais ou menos uns 4 meses em Berlim, e aprendi muito alemão, foi assim uma imersão mesmo. Não conheci brasileiros, poucos na verdade, mas fiquei me forçando mesmo para aprender alemão. Uhum. E que ano que Mas foi isso mesmo? isso que eu ia perguntar. Foi em 2020 mesmo ou foi. Não, isso foi em 2017, faz Ah, bastante tempo. 17. Foi 2017. E aí eu voltei para o Brasil. Na época, quando eu estava terminando o curso de alemão, eu já queria ficar aqui. Eu tinha gostado muito da Alemanha. E também eu peguei justamente a época do verão, então, é Melhor tudo muito época. lindo, a melhor época, é quente, tá todo mundo feliz. E aí eu queria já ficar aqui, mas para as aplicações e para os mestrados que eu queria na época, eu ainda não tinha a qualificação necessária, que muitos pediam experiência de trabalho, e eu não tinha ainda. Eu Uhum. tinha só Entendi. o título de bacharel nas mãos, né? E Sim. aí pensei, bem, então eu vou voltar para o Brasil, procurar um emprego, adquirir um pouco de experiência profissional e depois dar sequência a esse sonho de realmente ficar mais tempo no exterior, né? E aí eu arrumei emprego numa multinacional alemã de TI, chamada T-Systems, Uhum. e fiquei trabalhando lá de novembro de 2017 até começo de 2020. Então foi muito bom esse emprego, porque eu também sempre pratiquei o meu alemão, né? Então Nossa, que você lá ótimo. dentro você fazia, tipo, as pessoas falavam alemão dentro da empresa no Brasil ou você tinha algum contato com as Isso. pessoas daqui da Alemanha? Então, lá no Brasil, na sede da T-Systems, em Blumenau, tinham diversos projetos em parceria com a Alemanha. Então, tinha muita gente lá dentro que falava alemão no dia a dia. Inclusive, no meu projeto, a gente também tinha um cliente alemão. Então, acabava que e-mails, reuniões, aconteciam muitas vezes em alemão, né? Claro que dentro da empresa, com o meu colega, com o meu chefe, a gente falava em português, Uhum. mas foi uma experiência muito positiva para eu ter mantido o alemão, porque a gente sabe que é muito fácil perder. Sim. Sim. Né? É difícil de aprender e para perder é um já. Então, nesse meio tempo, quando eu estava ainda trabalhando, eu comecei a me preparar melhor, procurar estudar um pouco melhor possibilidades, enfim, de cursos de mestrado aqui na Alemanha. Eu vi de outros países também, inclusive Austrália, Nova Zelândia, Suécia, e acabei optando por opções aqui na Alemanha mesmo, né? E eu Então, posso te perguntar só uma coisa agora? sim, Relacionado a essas as posições que você estava procurando, tem algum website, alguma coisa que você procurava específica essas bolsas? sim, para a Alemanha, eu fiz todo o processo por como é que posso dizer, um programa, uma organização chamada UniAssist. Uhum. UniAssist? Ah, legal. Isso, eu posso mandar o link aí para vocês depois. Para mim foi muito benéfico, porque é justamente uma organização, digamos, que eles unificam todo o teu processo de aplicação para entrar numa universidade alemã. Então, ao invés de você ter que procurar pré-requisitos, enfim, ver os pré-requisitos e se aplicar individualmente, você faz só de uma vez só, né? Manda Uhum. todos os documentos para a UniAssist, todo o histórico escolar, tem que estar tudo traduzido, aquela função toda, né, Aham. básica. Uhum. E aí eles verificam os seus documentos e encaminham as cópias para as universidades que você se aplicou. Então, tem o benefício relativo ao custo, porque você só paga, digamos, uma taxa básica e taxas menores para o tanto de universidades que você escolhe. Tem a praticidade, né? Porque você faz todo o processo por uma via. E você pode fazer tudo em inglês também, né? Então, para mim e é uma plataforma online. Então, você faz tudo praticamente digital, né? Nossa, que legal, né? Uma Nossa, coisa sensacional. muito, muito, muito boa. Depois manda o link e a gente vai colocar também na descrição do Sim, episódio, no podcast e no YouTube também. Que daí a galera consegue ter acesso claro, também. claro. E é muito curioso, né? Porque cada pessoa com quem eu conversei, cada brasileiro aqui chegou na Alemanha
de uma maneira diferente. Cada Aham. um teve a sua via. Sim, E é essa impressionante. É muito legal e isso. pois é, eu acho muito curioso, porque quando eu fiz a minha aplicação, eu pensei, o que é isso? É um método unificado, prático, tudo. Então, eu acredito que muitos brasileiros conheçam, né, essa plataforma. E tinham pouquíssimas pessoas que conheciam, né? Sim. Então, Eu eu acho também. que Eu acho que eu já tinha conversado com você sobre isso, mas eu já tinha esquecido, né, em outras vezes que a gente conversou, mas agora que você falou, né, realmente, daí é uma sim. coisa que, assim, antes de você eu nunca tinha ouvido falar também. Pois E, é. Uhum. e como é que foi depois que você se aplicou para esse aí? Daí você conseguiu uma posição, tipo, em 2020, né? Que você começou a se aplicar, né? Que você estava trabalhando lá, que você conseguiu um emprego. E aí, tipo, quanto Isso. tempo que demorou esse aceite ou aplicação para você vir para cá, assim, por exemplo? Então, eu mandei todos os documentos em setembro de 2019. Uhum. Então, eles pedem para estrangeiros, né, que estão fora da Alemanha também, eles pedem com uma maior margem de tempo para chegar, para dar tempo de chegar a todos os documentos na Alemanha, no escritório deles, para eles conseguirem verificar tudo, ver se não falta nenhuma informação. Então, tudo isso demora. Então, eu fiz a minha aplicação mais ou menos em setembro, outubro de 2019, e eu recebi o meu aceite em janeiro de 2020. Hum. Ah, foi relativamente É, rápido, né? Eu acredito. É, foi relativamente rápido e, claro, né, tipo, o ponto em setembro de 2019, você já tem que estar com, né, eu tive que estar com todos os toda essa documentos já. É. bagagem, todos os Aham. documentos prontos. Então, antes disso, claro que tem outro trabalho de ver quais são os documentos necessários, tem que traduzir, procurar um tradutor, ver se, enfim, você tem tudo. Eu tive que fazer ainda prova de proficiência de inglês e de alemão, né? Porque o meu mestrado apesar de ser em alemão, eu tinha que ter o inglês também, por conta de um outro módulo. Uhum. Então, todas essas coisas você tem que ver com antecedência, né? O seu mestrado você também fez nessa parte de. Como é o nome do curso dessas coisas de internacional? Relações É, Relações internacionais. Relações, internacionais. isso, Relações Internacionais. Então, o mestrado é na área de sustentabilidade. Eu acabei migrando Uhum. para essa área. No fim da graduação, já me interessei, tive uma matéria dentro desse tema, digamos. Eu achei muito interessante, com muita perspectiva para o futuro, para o Brasil e para o mundo também, né? Globalmente, digamos. Com certeza. É, e só que na ocasião eu lembro que eu até pesquisei, enfim, fui atrás, mas eu não achei nenhum curso relacionado à sustentabilidade no Brasil. Então, só no exterior. Daí foi aquele momento que eu pensei, tá, então vamos esperar um pouquinho, adquirir experiência profissional e tudo mais, né? Mas o mestrado, ele digamos, ao pé da letra, ele se chama Sustentabilidade Aplicada. Hum, Uhum. E eu estudo na Hochschule, né, em Bochum. Então, aqui em Bochum tem a RUB, que é a maior, a universidade, e ao lado tem a Universidade de Ciências Aplicadas, que é a Hochschule, né? Uhum. E aí lá eles têm um curso de bacharelado em desenvolvimento sustentável e tem 2 cursos de mestrado. Um que é o que eu faço, que é para estudantes que vieram de outras áreas, por exemplo, eu, e tem um mestrado que é a continuação, digamos, do bacharel em desenvolvimento sustentável. Então, é específico para uau. quem é dessa área, né? Tipo, Pois Isso é é. muito legal, porque era uma pergunta que eu ia fazer exatamente agora mesmo, né? Porque você acabou mudando de área e eu acho que assim, quando você já é estrangeiro, eu tenho essa impressão de ser um pouco mais difícil de ser aceito nas universidades, né, aqui da Alemanha e tudo mais. E se você já não é da área, eu acredito que essas dificuldades seja ainda maior, né? Então era isso que eu queria perguntar, né? Se teve alguma coisa, sei lá, alguma dificuldade que você enfrentou em relação a isso, ou se você teve que talvez fazer algumas outras matérias, né? Mas como você acabou de falar, tem outro curso, né? Então, assim, não sei. questão de dificuldade, digamos, tinha, digamos, uma nota de corte, nota mínima para entrar no mestrado, mas isso não foi um problema também.
E questão de, por ser estrangeira, uma coisa assim, eu era a única estrangeira na minha turma. Então, Nossa, eu conheci uma menina colombiana dentro desse curso, mas ela estava em outro semestre. Mas eu acho que por conta do curso sem alemão, ele já cria barreiras para muitas pessoas, né? com certeza. Então, precisa a proficiência em C1, e, tipo, C1, ele é muito trabalhoso para adquirir, mas eu digo por experiência própria, foram muitos anos estudando para chegar no C1. E eu acho que ali o próprio curso já cria alguma barreira, uma coisa assim. Mas além disso, para mim está fluindo muito bem. Um mestrado, estou gostando bastante. Justamente por ser um mestrado que abriga estudantes de outras áreas, ele acaba sendo muito rico, né? Então, eu trago meus conhecimentos adquiridos do curso de Relações Internacionais, que a gente tem muita geopolítica, tem matérias em história, economia, sociologia, e tem outros colegas, por exemplo, que estudaram matemática no bacharelado. Sim. Pois é. Então, acaba ficando muito, muito rico, assim, né? Tipo, as discussões e tudo. Que legal, cara. Nossa, muito massa. É muito bom isso, porque tipo, você consegue pegar pessoas de várias áreas diferentes. Poderia ter até da química, ou sei lá, de qualquer outra área, né? Porque ainda mais de Exato. sustentabilidade. E você sentiu muita diferença em questão de, por exemplo, você fez o bacharelado lá no Brasil e aí você veio fazer o mestrado aqui. Tipo, a puxada é diferente, é mais pesado, é muito mais aula, é muito mais prática, é muito mais. Como é que é? Então, eu senti bastante diferença. Eu acho que principalmente quanto ao método de avaliação, né? Então, no Brasil, eu vim de um sistema que no semestre, para cada matéria, eu tinha pelo menos 3 avaliações, 3 provas, né? Ou era apresentação, ou prova. E você ia construindo a sua nota ao longo do semestre, né? E aqui, uma vez no final do semestre, você tem um método de avaliação. Então, eu tive algumas provas escritas, digamos, esse modelo convencional de prova, e eu tive outras seminários, enfim, trabalhos, apresentações em grupo e individuais. E para mim, acho que essa foi a maior dificuldade, sabe? Que como eu vinha desse sistema que agora a gente estuda um pouco desse conteúdo, mês que vem estuda mais um pouco e é avaliado, e aqui é tudo de uma vez só, né? Tipo, é tudo ou nada, assim. Então, eu tive dificuldade, assim, isso eu acho que é um aspecto que eu não que eu não me adaptei, mas eu tô A gente acostumada com o pena um sistema. pouquinho, né, para conseguir pegar no. Exato, E questão das aulas, foi, acho que tudo tranquilo. Claro que no começo é um processo de adaptação, né? Então, aulas em alemão, tinha uma ou outra matéria que era mais técnica, que eu tive que ir atrás dos vocabulários, enfim, para conseguir compreender mesmo. Mas foi praticamente tudo online. Então, por conta da pandemia. Da pandemia, né? Pois é. Foi pena, por um lado, porque eu queria muito ter participado mais nas aulas ou ter estado presente mais na universidade. Isso eu senti falta bastante, né? Mas foi esse período, né? Não por isso eu deixei de aprender ou deixei de aproveitar, né? Sim. Assistir as aulas no meu computador, em casa. Tranquilo, então no inverno é muito bom. Com certeza. E aí no verão, logo que acaba a aula, então você também tá livre, pode sair, pode fazer o que quiser, né? E em relação a esse curso de mestrado que você fez, como é que ele é assim estruturado? Ele é várias aulas e daí você tem que fazer a master thesis, né, que é como é a dissertação só no final? Você tem, sei lá, algum outro estágio que você tem que fazer no meio do caminho? Como é que funciona? Então, eu tive. Nesse sentido, a estrutura do mestrado segue, eu acho que uma maneira parecida como o do Brasil. Então, eu tive matérias normais, toda semana, né, eu tinha aula daquela matéria, e no final do semestre eu tinha uma prova.
E além disso, tive 2 módulos que eram projetos, então eu participei de 2 projetos que têm um peso maior no meu currículo, né, na estrutura do mestrado. E, inclusive, um desses projetos eu participei já quando eu estava no Brasil, lá em 2020, a partir de março de 2020, né? Que massa. Foi uma loucura, assim, né? Cheguei na Alemanha, como eu disse, oficialmente em outubro, mas ali por março, abril, para eu não perder o vínculo com a universidade, eu participei só de um projeto. E aí depois, né, enfim, dei sequência nos estudos. Então, a gente tem as matérias normais, eles chamam algumas de seminários, né, que daí no final você tem um seminário, tem uma apresentação. Teve esses 2 projetos que eu participei, e aí no final vem a tese, né? Então agora eu estou na fase final, não tenho mais nenhuma matéria, e normalmente a tese, esse período é de um semestre. Então eu fiz que eles falam a Anmeldung, né? Que é tipo, digamos, o registro, assim, a partir de agora começa a contar a data da sua tese e eu já tenho uma data final, então, para entregar o trabalho, né? Mas antes disso, antes de começar a contar esse tempo todo, eu já fui atrás de um professor para ser meu orientador, definir o tema, né? Então, todas essas coisas, digamos, acontecem em paralelo, né? Enquanto você está terminando as matérias. Mas é a opção de cada um, né? Para mim, eu decidi estender um pouco, diluir, digamos, as matérias para não ficar muito pesado, né? Para conseguir passar em tudo bem, conseguir me dedicar bem, né? Sim. Então, o mestrado, que seria de 1 ano e meio, eu vou fazer em praticamente 3 anos, contando todo o tempo da pandemia, tipo, quando eu estava no Brasil e tudo mais, né? Mas para mim tá sendo bom, assim, então é o que importa. Com tanto disso, tá ótimo. Isso é uma coisa muito boa aqui que eu percebo que eles não têm, né? Na nossa área ali também, não tem essa questão de, tem que ser fixo, você tem que fazer. Desculpa. Você tem que fazer em determinado período ali, né? Não, eles falam, beleza, tipo, a grade seria mais ou menos isso, né? Que nem para você seria aí 1 ano e meio, mas você tá livre, né? Tipo, você pode fazer Isso. meio que no seu ritmo, assim. Então, isso é legal, né? Porque já que esse sistema de estudo deles também acaba sendo meio um baque pra gente, né? Eu acho que Sim. poder levar no teu ritmo e se sentir confiante para você conseguir fazer, né? Se dedicar certinho, assim, acho que é a melhor coisa. Então, que bom que você conseguiu fazer isso, né? Com certeza. E aí, claro, em paralelo, quando tinha aliviado um pouco as matérias, eu pensei em procurar um emprego aqui na Alemanha. Pensei aqui, na verdade, como estudante, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Enfim, para trabalhar, você pode trabalhar na universidade, pode ir como assistente, às vezes, de um professor, no laboratório, você pode trabalhar numa empresa privada, então, como um estagiário, ou tipo um working student. E quando eu estava avaliando as possibilidades, eu vi que para mim seria muito interessante uma vaga como working student, né? Então, em comparação ao estágio, o estágio normalmente ele é concentrado numa empresa, né? Digamos em 3, 4, 5 meses, e você trabalha período integral, então todo dia, digamos, 8 horas por dia, né? 6, 8 horas. E um working student, que eles chamam aqui como Werkstudent, né? Ou Werkstudentin, para mim, para nós dois. Você pode trabalhar no máximo 20 horas semanais, né? Digamos. Então, eu consegui um emprego, já isso foi em outubro de 2021, já faz um tempinho. E eu trabalho 2 dias na semana, né, nessa empresa. Então, para mim é muito vantajoso também, que eu consigo conciliar o trabalho, ganho um dinheirinho, né? E ao mesmo tempo consigo me dedicar aos estudos, né? Sim. Não fica muito Nossa, pesado, né? Dá pra dividir bem. Tipo, se você for ver, igual você falou, vamos pegando as coisas devagar, desculpa, pra gente dar conta da situação, e aí ainda consegue arranjar um emprego, consegue ganhar um dinheirinho, consegue viver, consegue aproveitar a Isso. vida, e aí aprendendo ganhando conhecimento, né? Isso é ótimo demais.
E você aí achou esse emprego assim, quando você desafogou um pouco lá no mestrado, e aí você falou, opa, agora tá na hora de eu tentar achar um emprego para me aperfeiçoar também um pouco mais. E foi difícil você achar, sendo, se aplicando para esse work student que você comentou? Então, na época quando eu estava pesquisando, eu achei muitas vagas de estágio. E aí eu não era muito o que eu queria focar mais tipo, num working student. Uhum. E eu estava pesquisando principalmente no LinkedIn. Então foi lá que eu inclusive achei essa vaga onde eu estou hoje, né? E aí do processo de aplicação, precisei mandar o currículo, uma cartinha de apresentação, né, digamos. E eu acho que foi isso, na verdade, Tá. primeiramente. E foi em E alemão, aí né? na verdade, foi em parte alemão, em parte inglês. Uhum. Então, se eu não me engano, o meu currículo estava em inglês. E aí, uns dias depois, eu recebi uma ligação de quem viria a ser o meu chefe. Ele ligou falando em alemão comigo. A gente recebeu teu currículo e tudo mais. Vamos fazer uma entrevista? E aí, se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois já foi entrevista. Então, eu estava bem nervosa. Normal. Posso imaginar. Sim. Não tem como, Porque não, né? foi a minha primeira entrevista em alemão, né? Então eu tava assim intensa, não sabia muito o que esperar, né? E aí no dia tava eu, que viria a ser meu chefe, e um outro colega dele também, que é quase como um segundo chefe para mim. E aí a gente conversou bastante em alemão, e aí uma parte foi em inglês também, que eles queriam ver qual era o meu nível de inglês, que era necessário também para vaga. Uhum. Mas foi uma conversa super tranquila, assim, super descontraída. E aí, logo, se eu não me engano, no dia seguinte eu já recebi o aceite, então eu fiquei super Nossa, feliz. que Nossa, que massa, maravilha. cara. Tirou aquele. Melhor notícia, né? Que bom, cara. E que bom que você não E, sofreu muito também, né? Às vezes a gente fica agoniando nesse tempo ali até eles darem uma resposta. Então foi sim, rápido. sim, foi rápido, E na empresa é bem legal, porque tem vários outros estudantes. Então, é uma empresa em Colônia, e eles têm todo esse ambiente internacional, digamos. Tem colegas brasileiros, inclusive, Legal. Que legal. outros latino-americanos. Então, é muito bacana isso aqui da Alemanha também, que de uma maneira geral, nos ambientes de trabalho, vai ter algum colega estrangeiro. Para mim, faz me sentir mais confortável, mais em casa, né? Uhum. Não é só você a estrangeira, né? Aham. Eu É, acho que também para você é legal porque você, né, como você comentou, no teu mestrado, você era basicamente a única estrangeira, né? Então, agora você Exato, ter essa experiência no trabalho, não sendo a única estrangeira, exato, é muito bom, né? com certeza. E como que é a sua rotina de trabalho, assim? O que que você faz, as suas principais atividades? Então, essa empresa, eles desenvolveram um sistema de certificação para sustentabilidade. Então, digamos que é bem na área do meu mestrado, né? perfeito. E Maravilha. aí, é, como que funciona? Esse sistema, ele pode ser aplicado em diversas empresas no mundo inteiro, né? O ISCC, que é a sigla da empresa, né? International Sustainability and Carbon Certification, a gente fala só abreviado, Né? para não ficar muito longo. Eles qualificam auditores terceirizados, né? E esses auditores realizam as auditorias nas empresas. Então, assim que isso foi feito, esses documentos são enviados de volta para nós, né, para o ISCC, e no time que eu estou, de estudantes, a gente verifica, faz uma revisão desses documentos para ver se está tudo em ordem, se falta alguma informação, algum outro papel, enfim. Então, é mais ou menos isso que eu faço, né, que eu e meus colegas fazemos. E, além disso, a gente ajuda em outras atividades, por exemplo, no registro de participantes em treinamentos, em outros eventos que o ISCC tem. Então, são normalmente eventos globais, ou enfim, internacionais, né?
que tem participantes aí do mundo inteiro. Então, a gente acaba usando bastante inglês também, né? Além do alemão. Pô, que bom. É, É bom É também, bom, né? que Eu, senão às vezes até em inglês, né? Daí é, você fica só no alemão e no português, aí o inglês vai ficando pra trás, uma hora você vai tentar falar e fica, ih, esqueci. exato. Então, dá para praticar um pouco de tudo. Ai, que ótimo. eu tenho uma dúvida quanto ao trabalho também, Luiz, que assim, Uhum. você trabalha as 20 horas semanais, né, que é esse work student, e você tem o direito, ou sei lá, se tem alguma regra de trabalhar, tipo, se é 20 horas semanais, você tem que trabalhar teoricamente 4 horas diárias, de segunda a sexta. Mas você tem como trabalhar, tipo, 3 dias, sei lá, 8 horas, e assim, Sim. fazer assim? Tem. Então, para mim, na verdade, eu trabalho 16 horas semanais, 20 horas é meu limite, né? Digamos, como estudante, eu posso trabalhar no máximo 20 horas semanais. Ah, ok. E aí eu decidi dividir essas 16 horas em 2 dias. Então, eu trabalho 2 dias inteiros e os outros 3 dias úteis eu tenho livre, né? Hum, Mas isso depende muito da pessoa e da empresa. Então, por exemplo, ali onde eu trabalho, a gente tem a liberdade de configurar os dias da semana, horários, conforme for melhor para a pessoa, né? Porque às vezes tem colegas, eu tenho uma aula nesse dia no período da tarde, não vai dar. Então, depende muito da pessoa. Então, eu fiz dessa maneira porque para mim fica melhor. Então, eu sei que hoje é o dia que eu trabalho e nos outros dias, então, eu tenho livres, né? Completamente uhum. Uhum. livres. Nossa, isso é E sensacional, né? é muito bom. E além disso, eu tenho direito a férias também. Sério, olha Ai, isso, que cara. ótimo. Cara, sério, trabalhar aqui na Alemanha não dá, velho. Comparação com o Brasil é totalmente diferente. É muito diferente. Então, claro que é proporcionalmente, né? Uhum. Só que como eu trabalho 2 dias na semana, se eu tiro 2 dias de férias, na verdade eu tiro a semana inteira de férias, né? Aham. Então é muito bacana, assim, já teve vezes, por exemplo, agora no final do ano, né? Eu tirei um dia de férias, que foi dia 28, mas na segunda-feira, dia 26 de dezembro, era feriado. Então, na verdade, eu tive a semana inteira de férias, Sim, Uhum. né? Que isso é muito bom. maravilha. Então tem suas vantagens também. Mas é isso você tem que, assim, por exemplo, né? Você falou, é livre, né, para pessoa, né, na empresa que você trabalha. Então, assim, sei lá, por exemplo, se você tá lá trabalhando nesse semestre, mas aí agora mudou de semestre, você vai ter uma outra grade horária e seria melhor você mudar esse seu horário de trabalho. Aí você pode também mudar enquanto você tá lá e você só precisa, sei lá, Sim, reportar para eles e falar que agora o meu horário oficial é esse. isso. Então a gente tem essa flexibilidade para configurar os horários. É claro que não é uma coisa como hoje, essa semana eu vou trabalhar nesses dias, nesses horários, e semana que vem muda. Não, Uhum. né? Então, normalmente se muda no semestre, se hoje eu trabalho na segunda-feira, mas semestre que vem eu tenho uma aula na segunda, eu não posso participar, não posso perder a aula, desculpa, dá para trocar, né? Então, mas é mais uma questão entre semestres, né? Uhum. E claro, como working student, você tem que comprovar que você tem um vínculo com a universidade, né? Uhum. Mas isso eu acredito que para outras vagas de estudante seja da mesma maneira. Deve ser. Mas é Provavelmente sim. sempre bom lembrar, né? Exato. E daí agora a minha pergunta é assim, você está terminando agora o mestrado, né? Você está nessa parte de escrever a dissertação. E daí como é que funciona assim? Porque daí você não, assim que você terminar o mestrado, você não vai mais ser estudante. Aí você pode continuar na empresa como se fosse uma efetivação assim para algum cargo ou você tem que sair da empresa? Como é que funciona? Posso emendar só É, uma pergunta junto com essa? sim. Que Uhum. daí já vem. E também se aí vocês precisam na área da sua área de ficar fazendo um doutorado ou se não é necessário fazer um doutorado também. Já emendando essa pergunta da Thaís. Certo. Bem, primeiramente, doutorado não é necessário. Você, claro, né, pode procurar, enfim, uma vaga para doutorado, se você quiser, mas é opcional, né? E assim que eu terminar o meu mestrado, então eu não vou mais me classificar, digamos, eu não vou mais ser estudante. É, Existe, claro, quando você trabalha numa empresa como um working student ou como um estagiário,
existe sempre a possibilidade de você ser efetivada, né? Mas depende muito da empresa, se às vezes tem uma vaga já compatível que está livre, ou enfim, que vai ficar, vão abrir ou vai ficar livre logo. Se você, de repente, conversando com o seu chefe, com a empresa, consegue negociar a abertura de uma vaga. Então, é muito relativo, né? Depende muito da situação, de cada caso, né? Mas, via de regra, encerrando o mestrado, eu não posso mais permanecer como working student, né? Então, vamos ver, de repente, né, continuar lá. E se não, buscar, claro, uma outra vaga na área, né, em outro lugar. Uhum. E aí, atrás de troca de visto, né? Porque Sim, faz parte. que top. E, ó, muito bom. Thaís, você tem mais alguma pergunta sobre a parte de trabalho? Não, eu Não, ia estudo? mudar. Pode Então ir. tá. Então, eu quero falar já, eu tô torcendo muito por você, tá, Luiz? Que Obrigada. você consiga acabar essa tese, a sua dissertação de mestrado, vai dar tudo certo. Estamos com os dedos cruzados aqui. E depois Obrigada. fala pra gente também. Mas vamos puxar um pouquinho mais agora o papo da Alemanha. E, obviamente, Thaís, que aqui também é o papo da Alemanha, mas não voltado a estudo e trabalho, voltado a mais parte da Alemanha, viagens e Sim, tudo mais. Então, você veio para cá na Alemanha e você estava sozinha, você veio sozinha, né? Tipo, só você por você mesmo. E só, você acabou conhecendo alguém por aqui? Como é que foi? Conta essa história para nós. sim, foi, né, eu digo que o universo conspira. Eu vim para cá sozinha, então não conhecia ninguém. Cheguei, fui conhecendo algumas pessoas, por exemplo, do Erasmus, né? Na época, eu me inscrevi num programa chamado Study Buddy, da Hochschule, que era para você ter, digamos, um mentor, né? Alguém para te apresentar as coisas. E aí, uma menina alemã que estava aprendendo português entrou em contato comigo e ela sempre organizava eventos do Erasmus. Então, eu conheci, na época, alguns estrangeiros aqui de Bochum também, de diversas nacionalidades. Conheci alguns amigos da VG, do apartamento onde eu morava, e descobri que tinha um grupo de brasileiros que eu não esperava aqui em Bochum. A gente ficou bem surpreso quando a gente descobriu também. Pois é, né? E foi através desse grupo de brasileiros que eu vinha conhecer o Rodrigo, que é hoje meu namorado. Né? Então, na época, a gente trocou umas mensagens e isso foi ali, depois que eu cheguei, e ele chegou na Alemanha em janeiro de 2021. E aí, como a gente morava perto, enfim, um do outro, foi um momento muito duro do Covid, né, da pandemia, então tinha lockdown, toque de recolher, aquela coisa toda. Não tinha muita coisa para fazer na rua. Então a gente se conheceu e acabou, enfim, inventando coisas junto, né? E Legal aí demais. dessa amizade hoje se tornou um relacionamento. Aí, tá vendo? É isso que a gente fala para as pessoas também, sabe? Porque muita gente fica querendo, é muito difícil, vão ficar estagnado aqui no Brasil, isso e aquilo, e acaba que se você opta por tentar mudar de vida, vou buscar outra coisa para o meu destino, para o meu futuro, acaba que outras coisas aparecem na nossa vida, né? Às vezes um amor, às Exato. vezes um estudo, uma profissão. Surpresas, Então, tipo, sabe, tem que tentar, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? E para muitas pessoas Exato. acontece com muitas coisas boas também, né? E eu acho que o fato também da gente vir para o exterior, a gente sempre se coloca fora da zona de conforto, né? E Uhum. como você falou, tipo, se posicionando dessa maneira, você nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes vem obstáculos, vem desafios, mas ao mesmo tempo podem vir surpresas muito positivas, né? No âmbito pessoal, no âmbito profissional, Com enfim. certeza. É. Concordo Mas 100%. eu acho que é sempre muito louco, né? Porque você vai pra Alemanha, mas aí você acha seu namorado brasileiro na Alemanha. Exato, para essa ninguém esperava, né? É. Mas que massa, velho. Isso é muito legal. Sim. E aproveitar e Sim, mandar um beijo pro Rodrigo. Ele manda, vai, vamos vai lá. ouvir, ele vai ouvir esse episódio. Sim. E é uma outra pergunta, gente, também que a gente fica curiosa em relação a essa tua adaptação, né? Porque, igual você falou, né? Veio bem nessa parte do corona, né? Foi um pouco difícil ali em relação a, tipo, conhecer pessoas e tudo mais.
Mas, no geral, assim, você falaria que a sua adaptação foi. Eu não diria tranquila, porque acho que nenhuma adaptação é realmente tranquila, mas assim, ok, ou foi muito difícil no começo? Não, foi ok. Claro que assim, você pode contar, pode esperar que vai ter perrengue, que perrengue acontece na vida É, de estrangeiro aqui, né? com certeza. Então, eu acho que tem toda essa questão de você estar aberto a aprender, né? Você, por mais que tenha uma semelhança da nossa cultura com a cultura europeia, com a cultura alemã, tem muita diferença. Então, você tem que vir para cá disposto a aprender, né? Enfim, se ambientar com a cultura, com as pessoas daqui, com o idioma. Mas você tem que vir com a mente aberta para isso, né? E isso, para mim, é um fator que ajuda muito na ambientação, enfim, né? Tipo, na adaptação aqui da Alemanha. Então, claro, tive algumas dificuldades no começo, tem muita coisa nova, com moradia, com burocracias, enfim, com estudos, né? Mas, deixando isso tudo de lado, eu acho que, como eu disse, que sempre foi um sonho estar estudando no exterior e tudo, eu estou muito realizada, porque eu já imaginava que isso faria parte, né? Aham, Esses sim. perrengues, digamos. A gente já se E, prepara psicologicamente, né? exato, E a Alemanha é um país que eu gosto muito, eu admiro muito. Então, eu vim para cá esperando que teriam desafios, obstáculos, mas ao mesmo tempo eu acreditava que era um país onde eu poderia crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Então, eu vejo todos esses aspectos também. É, Nossa, Né? genial. É com muito bom, certeza. né? Tem que tentar, gente. Por favor, tentem. Se vocês tiverem a oportunidade, tentem. Ó, Luiz e eu e Thaís e todo mundo que já veio aqui no podcast, Só todo mundo recomendo. dá aquele passinho inicial. E, Exato. e contem para nós então, Luiz, duas coisas não, uma coisa que você gosta muito aqui da Alemanha e uma que você fala assim, nossa, essa aqui não dá. É muito pegadinha. Uhum. O que eu gosto muito, eu acho que eu gosto muito da tranquilidade, da segurança que a gente tem aqui na Alemanha. O modo de vida, acho que de uma maneira geral, muito tranquilo. Então, eu vejo que você estudando, trabalhando, você pode ter um bom equilíbrio, né, da sua vida pessoal. Enfim, você consegue ser realizada no âmbito profissional e, ao mesmo tempo, na sua vida pessoal, construir uma família, poder tirar férias, ter um bom salário, sabe? Crescer na vida, morar num lugar bom. Então, isso eu gosto muito da Alemanha. E eu acho que uma coisa que talvez eu não goste tanto seja talvez primeiro clima do inverno, não do frio. Frio eu gosto, que eu não gosto da escuridão. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também vindo do Brasil, né, tem um pouco de dificuldade de adaptação, enfim, estranha um pouco. E eu sinto falta também do Brasil. Eu acho que esse calor humano, sabe? Essa não sei, simpatia que as pessoas têm umas com as outras, que aqui você vê também, só que não é tão comum quanto no Brasil, Uhum. né? Claro que existem alemães muito amigáveis, muito calorosos, mas no Brasil a gente tem mais, né? Então, Aham. Sim, em toda esquina, né? É o calor do brasileiro, né? exato. E já linkando então para a próxima pergunta, né? Você já falou uma coisa que você sente falta do Brasil e o que que você não sente falta do Brasil? Que eu não sinto falta do Brasil. Calor excessivo, não sinto falta. Que em Blumenau é muito quente no verão. É insuportável. Então, isso, né? Primeiro, o clima, assim, esses extremos eu não gosto. Então, por esse lado aqui é muito bom. O que eu não sinto falta do Brasil, eu acho que trânsito, esse caos que às vezes a gente vê na cidade, sabe? Barulho, trânsito, enfim, que aqui, como eu disse, de uma maneira geral, né? A gente tem uma calmaria, assim, Uhum. tem um silêncio, mas eu acho que são poucas coisas, sabe?
eu acho que eu não teria essas coisas que eu não sinto falta. Deixa eu, inclusive, fazer uma pergunta, porque a gente também pensa muito em relação a isso de viver agora aqui numa cidade mais tranquila e tudo mais, mas a gente pensa, tá, tudo bem, mas a gente mora em Borrom, né? Que não é uma cidade assim tão grande, né? Tão visada para ser morada. Sim, Mas você disse que você já morou também em Berlim quando você estava fazendo o seu curso de idiomas, né? isso. Então, você achou que é muito diferente, assim, essa questão de loucurada de cidade grande quando você mora em Berlim, que é uma cidade grande aqui na Alemanha? Sabe que isso é uma questão muito interessante, né? Em Berlim, à noite, era tudo muito quieto. Então, curiosamente, sendo a capital da Alemanha, não sei qual a população de Berlim, mas é uma população com certeza muito maior do que Bochum, né? Aham. Com certeza. De noite era tudo muito tranquilo. Então, tinha um pouco de trânsito, enfim, um pouco desse caos urbano durante o dia, mas à noite era tudo muito tranquilo, assim, claro que de uma cidade grande você espera um pouco mais de insegurança. Nunca aconteceu nada comigo na Alemanha, eu na época saía de noite também, voltava de metrô para casa, nunca aconteceu nada, assim, então eu acho que isso é de uma maneira geral, tipo, na Alemanha, que tenha esse silêncio de noite, sabe, essa tranquilidade, assim. Ai, que bom. Bom Sim, saber. é. Porque a Sim, gente tem planos também de, né, ir para alguma outra cidade. Às vezes a gente pensa, sim. ih, cidade grande, será que a gente vai gostar? Claro, Mas então tem. é muito bom saber, né, essa E, perspectiva. e eu acho que depende muito da região, porque Berlim tem muito definida, muito marcada pelos seus bairros, seus distritos, né? Então tem distritos que eu acho que tem mais uma população mais jovem, às vezes faz mais festa, enfim, mais bagunça, entre aspas, né? E outras regiões que sejam mais tranquilas, residenciais, né? Então ali também deve ter uma variável, Uhum. né? Então acho que tem para todos os gostos, né? A galera mais das Isso. festanças procura lá Exato. uma região, Um a lado galera não mais. É. tanto. É, tem para todo mundo. Exatamente. Isso. Uhum. Bom, e vamos então para a última pergunta que eu particularmente gosto muito, que é qual dica que você daria para alguém que está vindo para cá agora, ou sei lá, pensando em você mesma, né? Você mesma antes de passar por todo esse processo de vir para a Alemanha, que dica você daria para você naquele momento? Uhum. Eu acho que uma dica muito boa é não ter medo de passar perrengue, não ter medo de, às vezes, travar no alemão, querer falar uma coisa e não conseguir se expressar muito bem, porque eu vejo que muitos brasileiros, posso me incluir nesse grupo, quando chega, já quer tá falando fluente e fazer tudo, achar que vai ser tudo, nossa, super tranquilo, vai resolver tudo certinho. E na verdade tem muitos desafios, né? Tem muitos perrengues aí, tipo, e não precisa ter medo, enfim, desistir de um sonho, de uma ideia por causa disso. É uma mudança grande na vida, mas é uma mudança que vale muito a pena. Então, se vocês têm um desejo, uma ideia, enfim, um sonho de vir para cá, venham de braços abertos, de mente aberta, para aprender com essa cultura, sem medo de passar perrengues, Hum, né? Que no final a gente dá muita risada também, é. guarda as lembranças, né? A gente passa perrengue, mas a gente aprende muito, né, com esses Exato. perrengues e às vezes aproxima, né? Às Amadurece. vezes acha algumas pessoas no caminho aí que a gente acaba se aproximando também. Então, muito bom. Exatamente. Uma ótima dica. É legal. Bom, então acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Gê? Ou tá. Não, por mim tá ok. Acho que abordamos bastante coisa aqui. Eu só quero agradecer, né, a tua presença de novo, Luiz, por ter aceitado ser a nossa convidada aqui de fevereiro. Muito obrigado por compartilhar a sua história, um pedaço dela, né, porque também não dava para contar Sim. tudo aqui, mas foi muito bom te conhecer um pouco mais, né? Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela minha parte também, por você ter aceitado tirar essa horinha aqui do seu dia para conversar com a gente, para, né, compartilhar um pouco da sua história aí com todo mundo que for ver esse episódio, né? E gostaria de agradecer por ter conhecido minha prima aqui na Alemanha, É isso aí. Eu que agradeço né? o convite. Espero ter contribuído também, ajudado, enfim, com algumas dicas e mesmo contando a própria
experiência pessoal, né? Muito bom a gente ouvir outros casos de brasileiros, enfim, que vêm para o exterior e que, né, conseguem se estabelecer bem. Então, muito obrigada aí também pela oportunidade de participar. Obrigado a você. Bom, então é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, já dá aquele joinha aí pra dar aquela força pra gente. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram. No Instagram não. No Instagram também pode ser, né? Pode ser. No, como é? No Spotify. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau!